Durante a pandemia, em vários países, presos foram libertados dos presídios. Não poucos deles voltaram a cometer os mesmos crimes que tinham cometido ao serem presos. Eles usaram a sua liberdade para fazer o mal. Entregaram-se aos seus desejos. Este foi justamente o problema entre as igrejas na Galácia. Em Gálatas 5, versículos de 13 a 15, o apóstolo Paulo volta a falar sobre a liberdade em Cristo. E aqui ele vai dizer o seguinte: é liberdade, não libertinagem. Vamos fazer leitura aqui desse trecho. Paulo escreve assim: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Vamos reparar aqui rapidamente 5 pontos desses 3 versículos. Primeiro, a irmandade define e limita a liberdade. Você reparou que Paulo começou esse parágrafo chamando os Gálatas de irmãos? É um tema importante dentro dessa carta. Deus é Pai. Os santos, os cristãos, os discípulos, são entre si irmãos. E é assim que Paulo começa chamando eles quando ele quer falar sobre a liberdade. É um lembrete sutil da responsabilidade mútua dentro da Igreja de Deus. Assim, a nossa irmandade não pode ser descartada pela nossa liberdade. É a irmandade que define a nossa liberdade. Número 2, o chamado de Deus determina essa liberdade. Paulo falou que nós somos chamados para a liberdade. Esse chamado nos lembra aquele que nos chamou, o próprio Deus. Paulo tinha mencionado ele no capítulo 5, no versículo 7. É Deus quem define a natureza da liberdade. Então, essa liberdade não fica livre do Senhor, que nos chamou, que nos libertou e que nos colocou no caminho do amor e do serviço. Esse é o fato determinante da nossa liberdade. Quem define tudo isso não somos nós, mas sim o próprio Deus. Número 3. O desejo e a entrega ao desejo não é liberdade. Isso se torna libertinagem. Quando você se entrega a fazer aquilo que você quer fazer, o seu egoísmo, o seu desejo. Paulo fala isso em termos da carne. E aqui a carne representa aquilo que o corpo quer, aquilo que o ser humano quer. Hoje em dia dizem que não se deve reprimir as emoções e os desejos. Agora, em Cristo, morremos para o pecado. Não permitimos que os desejos nos tomem conta. Quem é dominado pelo desejo é carnal. Quando você dá ocasião à carne, isso torna você carnal. E desta forma, é impossível agradar a Deus. Este não é nosso alvo. Número 4. Nós temos liberdade, Paulo disse, para servir e amar. Somos libertados do domínio dos desejos, do egoísmo. Isso nos permite servir uns aos outros mediante o amor.
É importante notar aqui a reciprocidade fraternal, servir uns aos outros. O contraste é, no versículo 15, devorar uns aos outros. Agora, nosso trabalho é servir uns aos outros. E é algo que acontece entre nós. É uma reciprocidade fraternal. O serviço, ele disse, é a expressão do amor. Por isso, o serviço nunca se torna um peso, mas sim um prazer. Para aqueles que queriam voltar à lei de Moisés e usar aquela lei como prova da sua própria bondade, Paulo vai resumir, ele vai mostrar que para você completar ou cumprir a lei, você tem que fazer esse serviço, você tem que servir e amar ao seu próximo. Semelhantemente ao Senhor Jesus, Paulo cita Levítico capítulo 19 e versículo 18. Um versículo interessante, porque esse versículo, esse princípio para a conduta do cristão, se encontra no meio de toda a minúcia jurídica, todo o sistema legal, todos os regulamentos para os levitas no seu serviço no templo. Então, esse princípio se encontra na parte do Antigo Testamento mais detalhada em termos de leis e regulamentos. Talvez por isso mesmo que foi colocado lá. Número 5. Vamos ver a consequência da libertinagem. O uso indevido da lei, tanto para impor nos outros ou para se libertar de qualquer natureza de lei, esse uso indevido da lei leva à competição religiosa, cada um tentando se demonstrar melhor que o outro. Isso se aplica no nível individual, entre pessoas, e se aplica também entre grupos, divisões, denominações, cada um se proclamando a melhor de todas. Tal liberdade sem amor leva à situação descrita no versículo 15. É uma conduta digna somente dos animais, mordendo, devorando. O resultado disso é a destruição mútua. É como o Senhor Jesus falou, é pelo fruto que se conhece a árvore. Para concluir, eu quero citar um autor, um comentarista, Victor Furnish, que em 1971 escreveu o seguinte sobre este nosso parágrafo. Ele falou assim: o Evangelho pede mais, não menos, pois, embora prescreva somente uma única condição, o amor ao próximo, este amor é irrestrito e suas implicações não podem ser especificadas de antemão. O que ele quer dizer? As grandes exigências são agora no Evangelho. Vai ler o Sermão do Monte de Jesus, por exemplo. Jesus disse que a nossa justiça tem que ser muito superior à dos fariseus e dos mestres da lei. Nós temos que ter uma justiça, uma exigência, uma obediência mais completa, que inclui a alma, o espírito, a mente, a vontade, a decisão e o corpo. Irmãos, fomos chamados para a liberdade. Nessa liberdade, vamos servir mediante o amor. Este é nosso grande princípio. E isso é feito especialmente na Igreja de Deus, que é a família de Cristo. Somos irmãos. Esta é a nova sociedade de Deus para a grande expressão do amor. Como é maravilhosa esta Igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe.